bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Nessa época do ano tem muita gente tentando emagrecer e é justamente nesse período que essas pessoas recorrem a dietas milagrosas que prometem resultado fácil e sem nenhum tipo de sofrimento. Mas será que isso é saudável para você e realmente funciona? Hoje o Ponto de Encontro fala sobre dietas e para isso nós recebemos mais uma vez aqui no programa a professora Patrícia Fregnani, ela é professora da Faculdade de Nutrição aqui da PUC Campinas, e também a doutora Mila Cunha, ela é endocrinologista do Hospital da PUC. Doutora Mila, professora, obrigada pela presença hoje no Ponto de Encontro, é um prazer receber vocês aqui de novo conversando com a gente. Vamos começar. A gente sempre sabe que falando em dieta, a pessoa já tem uma repulsa natural dessa palavra. A palavra parece que já afasta as pessoas. Por que a gente pode dizer que fazer dieta é tão difícil, professora? Na verdade, o termo dieta, ele está relacionado à restrição. Né? Então, dieta, estou de dieta, na verdade é um termo errôneo, né? Porque dieta é alimentação, né? Uma dieta saudável, uma alimentação saudável. Mas é que as pessoas incorporaram a dieta como sendo uma dieta restritiva, difícil, sacrifício, né? Então é muito sacrifício. Na verdade, a gente tem que abolir esse termo, né? Então é alimentação adequada, alimentação saudável, né? Que seria sinônimo de uma dieta, mas é que para a população dieta significa restrição, né? E é difícil por quê? Porque significa algumas modificações, né, do hábito da pessoa, que está arraigado já desde lá de trás, né? E que ela vai ter que incorporar modificações para o resto da vida. Não é simplesmente estou de dieta por um mês para perder peso por um mês e depois eu volto ao meu hábito, né, anterior. Então, na verdade, ela vai ter que fazer alterações longo prazo, né? Para ocorrer uma alteração também adequada, sem grandes alterações, né, metabólicas, algum prejuízo para a saúde, e tem que ser feita aí de forma adequada e equilibrada, né? Então, essas dietas milagrosas normalmente não são adequadas em função disso, né? Não promovem uma alteração mais equilibrada e a longo prazo. São efeitos mais rápidos e que produzem alguma alteração metabólica, algum prejuízo, na verdade, para o organismo da pessoa, né? Uhum. E doutora Mila, a professora Patrícia já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas ainda falando sobre essa repulsa, né, do termo dieta, a gente sabe que existe uma relação muito grande, muito íntima, digamos assim, entre a fome e as nossas emoções, o que a gente come e o que a gente está sentindo. Quando uma pessoa faz dieta, isso fica ainda mais complicado, porque talvez ela não possa comer alguma coisa, as emoções ficam ainda mais afloradas, existe essa ligação? Existe. Então, acho que a gente precisa primeiro diferenciar, né, do que a gente está falando. Então, é lógico que a pessoa está 3 quilos acima do peso e ela quer perder 3 quilos, 3 quilos é uma situação simples, fácil de resolver. E a gente tem, lógico, que pessoas que estão obesas, né? Então, são situações muito diferentes que a gente precisa diferenciar. Então, é lógico que essa pessoa que está a poucos quilos acima tem uma situação simples, né? Ela só adequar um pouco a vida dela e em algumas semanas, em meses, ela consegue resolver esse problema. Então, é um problema simples. Quando a gente fala de uma situação chamada obesidade, é uma doença, né? Então, a gente precisa tratar como uma doença. Então, aqui, eu acho que a gente não está falando desse pezinho acima, né? Nós estamos falando de uma doença chamada obesidade. E é lógico que na gênese da obesidade, a relação entre emoção e comida está muito ligado. A gente sabe que a questão de ganhar peso não é uma questão de sem vergonhice, né? A gente não escolhe os alimentos apenas porque a gente não consegue se controlar. Existe aí uma relação entre eu querer comer aquele tipo de alimento e o cérebro, né? Então, aquele tipo de alimento mais gorduroso, mais rico em caloria, mais rico em carboidrato, ele me atrai mais. Então, é uma das gêneses da obesidade. E isso é lógico que tem uma relação de prazer, né? Então, o alimento rico em açúcar, rico em gordura, ele atua em regiões do cérebro, na mesma região até onde atua algumas drogas. Então, a gente tem uma sensação de prazer quando a gente come o açúcar, quando a gente come o chocolate. Então, por isso que quando a gente vai iniciar uma dieta, isso precisa ser feito de uma forma muito ponderada, né? Precisa ser feito com a ajuda de uma nutricionista, né?
supervisionada por um médico. E por isso que essas muito restritivas, né? Quando a gente fala essa dieta muito restritiva, Radicais. a chance disso não dar certo é muito grande. Vai se conseguir fazer isso por 15 dias. Não mais do que por um mês. E aí a pessoa vai se descabelar, vai se frustrar e vai parar de fazer. E volta a ganhar peso, às vezes até mais do que tinha antes. Exatamente. E fica aquele efeito que se fala ioiô, né? Que efeito traz sanfona, grandes... tá? O efeito sanfona. Então, quando a gente fala de obesidade, a questão é muito complexa, né? Então, para a gente conseguir vencer isso, não é simplesmente fazer essas loucuras, né, dessas dietas malucas. Você precisa realmente tentar mexer aonde? Nesse ponto de uma mudança no estilo de vida. E isso precisa, gente, ir aos poucos e ver ponto a ponto aonde a pessoa vai conseguir mudar, E né? é por toda a vida, né? Um pontinho de cada vez, né? Um passo de cada vez. Isso, por etapas. Isso é sempre muito por importante. etapas, porque a alteração assim drástica, muitas vezes a gente lida com pessoas que têm muitos erros alimentares, né? E não só de alimentos, escolhas, mas de hábitos, né, errôneos, de uma forma geral. Então, você não tem como você mudar de uma hora para outra tudo isso. Até desestimula a pessoa. Nossa, vou ter que, né, fazer tantas alterações que eu não volto mais, não quero mais. Então, a gente tem que estipular o que é prioridade, as etapas, o que é mais fácil para ela no início, para motivar. Então, existe toda uma técnica, né, que a gente trabalha com a intervenção, né, a mudança do hábito alimentar, do estilo de vida. Então, é um tratamento a longo prazo, não é assim de um dia para o outro que a pessoa vai conseguir voltar a um peso que ela teve, né, lá atrás, há tantos anos, 5 anos atrás, né? Então, é uma questão, assim, bem preocupante, essas dietas aí radicais. Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro conheceu uma pessoa aqui da nossa região que tentou várias dessas dietas. Acompanhe só o resultado e como ela transformou seus hábitos alimentares para finalmente atingir o seu objetivo de perda de peso. Veja só. O que mais atrai as pessoas para seguir as dietas da moda é a promessa de perda de peso em poucos dias. As opções são variadas, mas será que funcionam? Ninguém quer fazer esforço, né? O gostoso é, vamos fazer sem ter sacrifício. Então, se eu fizer uma dieta que eu vou perder 6 quilos na semana, que eu não preciso fazer nada, eu vou fazer a dieta. Há 4 anos, Andréia estava com mais de 120 quilos, com problemas de coluna e a missão de perder peso para realizar uma cirurgia bariátrica. Foi então que a cabeleireira viu nas dietas de emagrecimento rápido uma solução. Então você começa a buscar internet, vídeo, receita de amiga, aí é suco detox, é suco, a dieta do suco, a dieta da sopa. Então eram várias dietas que prometiam assim, perca de peso na semana 6 quilos. Então assim, coisas milagrosas. Aí você ia lá e fazia. Mesmo seguindo com critério as dietas e restringindo a alimentação, Andréia obteve mesmo alguns problemas de saúde e mais peso na balança. Uma que eu restringi tudo e eu ficava só com café adoçante e a bolacha de água e sal, que eu achava assim também, é maravilhosa, vou emagrecer. E no fim eu não emagreci nada, engordei 2 quilos e também peguei uma anemia. E a do chuchu, que eu achava assim, chuchu é só água, vamos comer chuchu. Eu já estava na bariátrica do Unicamp, então eu ficava chuchu com carne, chuchu com ovo cozido, chuchu com isso, chuchu com aquilo. E quando eu cheguei lá para pesar, eu tinha engordado 100 gramas. A semana inteira comendo chuchu. Então, assim, nenhuma delas eu consegui, assim, ter um resultado de perca de peso, né? Não, pelo contrário. Eu tive anemia, eu tive problemas de saúde. Hoje, ela conseguiu emagrecer, mas por meio de uma alimentação saudável e exercício físico. E a meta agora é apenas garantir qualidade de vida. Não tem mágica, não tem dieta mágica, não tem nada, infelizmente. Professora Patrícia, a gente viu aí na reportagem vários pontos que a gente pode falar aqui ao longo do programa. Um deles, ela fala da questão de emagrecer muitos quilos em uma semana. E outro ponto que chama atenção é buscar informações exatamente na internet. Dietas milagrosas sempre pipocam muito na internet de dietas que prometem emagrecer muito rápido e uma quantidade muito grande de peso, principalmente agora que
está chegando o verão, né? Como que a gente pode fazer esse filtro, né? É possível filtrar direitinho na internet que tipo de informação você pode utilizar realmente no seu dia a dia? Olha, realmente hoje a gente tem muitas informações, na verdade, acho que mais desinformação do que informação, né, a respeito disso. São muitas orientações que não têm base científica, não têm evidência científica comprovando e pode gerar prejuízos para a saúde, né? O interessante é o seguinte, qualquer tipo de alimentação que você faça que gere um balanço energético negativo, o que seria isso? Você gasta mais do que você consome, é claro que você vai, né, estabelecer uma perda de peso em função disso. Você vai promover uma perda. Você está consumindo menos do que você está gastando. Então, a dieta do chuchu, a dieta do suco, né, essas dietas radicais, né, desequilibradas, se elas promoverem um balanço negativo, o indivíduo emagrece. No caso dessa senhora, nem dessa forma ela conseguiu emagrecer, em função, talvez, do valor energético total da dieta dela. Então, é uma questão de quanto eu estou ingerindo e quanto eu estou gastando, né? Então, a questão não é só matemática, não é só quantidade, é a qualidade. Então, se eu promovo um emagrecimento rápido a partir de uma dieta drástica, que diminua drasticamente a minha oferta energética, mas, por outro lado, tem deficiência de nutrientes, de vitaminas, minerais, fibras, né? Eu vou promover um efeito, vai prejudicar o meu organismo, vai prejudicar a minha saúde. Eu perco o peso, né, vai ter a perda, mas eu vou prejudicar a minha saúde. Então, a gente tem que ver uma forma de perda de peso gradual, não dá para se perder grandes quantidades em uma semana. A recomendação é de meio quilo a 1 quilo por semana, essa é a recomendação segura, né, de uma perda gradual e uma restrição também gradual, né? E assim a gente promove uma perda segura de peso sem grandes prejuízos para a saúde, sem deficiências nutricionais. Então, grandes transformações, dietas de muito baixa caloria, né? Dietas que nem essa do chuchu, do suco, isso promove desequilíbrio no organismo. Então, hoje está mais do que comprovado que para a gente ter uma perda de peso segura e saudável, tem que ser a longo prazo, né, e equilibrada, né, de uma forma equilibrada. E levando em consideração as preferências do indivíduo. Então, essa senhora não conseguiu, né, manter, porque são dietas muito diferentes do nosso hábito, são radicais demais. Então, ela dura algumas semanas, alguns conseguem perder peso, né, mas não conseguem manter. Aí tem um reganho, tá? Então, o ideal é fazer uma alteração do estilo de vida, né? Então, não é fazer dieta. Então, ela ilustrou bem, né? Eu fiz a dieta. Não é fazer dieta, é mudar o estilo de vida, é adotar um novo estilo de vida, né? Hábitos saudáveis. Então, não é só alimentação, é parar de fumar, é fazer atividade física regular. Também não adianta fazer uma vez por semana e achar que isso é o suficiente, né? Uma hora, saudável, né? Isso, eu ser acho saudável. O último congresso que eu fui, eles estão falando o seguinte, para a gente manter o peso, olha que dado interessantíssimo. Para a gente manter o peso, a gente tem que fazer 5 vezes de atividade aeróbica moderada, de 40 a 60 minutos por dia. Então, 5 vezes na semana, de 40 a 60 minutos, para a gente manter o peso. Só para a gente ter noção. E se quiser perder, tem que aumentar esse gasto. Então, a grande maioria não faz isso no dia a dia. Então, é por isso que ganha-se tanto peso e com uma dieta ainda com uma hipercalórica, né? Então, assim, isso a gente precisa conversar muito com os nossos pacientes no nosso dia a dia para se ter noção do quanto que a gente ingere a mais de caloria, né? Sim, isso só fazendo cálculo, ter noção. Dizer, o quanto, e cada um é né? Cada indivíduo tem as suas características próprias. Então, não dá para pegar aquela dieta pronta de gaveta e distribuir para todo mundo a mesma dieta. Cada um tem o seu gasto energético diferente. Né? Que a gente não sabe. Né? Cada um, por exemplo, indivíduos da mesma idade, tá? Tem gastos muito diferentes, dependendo da atividade física, né? Que vai modular o gasto. Então, é importante a gente conhecer todos os hábitos do indivíduo, fazer uma avaliação bem detalhada das preferências alimentares, para que aquela alteração não seja muito
drástica para a vida dele. Então, como a gente já falou, tem que ser por etapas, né? Então, o início tem que ser gradual para ele não sentir tantas alterações. É lógico, levando em consideração as prioridades. Se ele tem doenças crônicas associadas, a gente vai ter que, né, rever isso. Então, é isso, adotar uma vida mais saudável com alimentos naturais, né? Então, o foco hoje, o nosso guia alimentar, né, que foi reeditado agora em 2014, ele foca bastante isso, que a gente tem que controlar os alimentos industrializados, né, e consumir mais os alimentos naturais, né, frescos, então, e o controle do uso de óleo, sal e açúcar no preparo, né, então também não adianta a gente consumir verduras, legumes e, né, colocar muito óleo, fazer fritura. Então, a técnica de preparo também é importante, né? Então, todas essas questões têm que ser tratadas, né, adequadamente com um profissional adequado, consciente, né, e que seja de forma gradual mesmo. Doutora Mila, a gente estava conversando, a professora Patrícia reforça bastante essa questão da perda de peso gradual. Um dado super interessante que ela trouxe aqui foi a questão de perder de meio a 1 quilo por semana no máximo, que é o considerado saudável. E a gente sabe que muitas dietas prometem exatamente o oposto disso, né? Uma quantidade de quilos muito maior. Que tipo de impacto que isso traz para o organismo? Por exemplo, uma dieta que promete, e às vezes pode até cumprir, dependendo de como ela é feita, às custas de outras coisas, né? A perder, por exemplo, 5 quilos em uma semana. Como que o corpo da gente reage a essa perda tão brusca? Então, o organismo da gente interpreta que você está doente, né? E ele vai tentar brecar isso de alguma forma, né? Então, ele vai diminuir o seu metabolismo, ele vai fazer de tudo para que você pare de perder. Então, isso é contraproducente, vamos dizer assim, né? E você vai ter riscos de contrair outras doenças, né? Então, de nenhuma forma isso é viável, é bom para o seu organismo. Então, do ponto de vista de saúde, você não está fazendo nem um pouco bem. Então, de que forma a gente consegue, né? Quais são as dietas que geralmente a gente consegue uma perda de peso tão grande? Geralmente são as dietas com muito rico em proteína, né? Você faz um catabolismo, que a gente fala, que você oferece uma quantidade grande de proteína e gordura e que você precisa aumentar o seu metabolismo para conseguir quebrar isso, para conseguir uma fonte de energia. E isso é muito ruim. Você promove uma cetose, que a gente fala. O seu organismo, ele fica trabalhando como se fosse num combustível alternativo, que não é a nossa fonte principal, que é o carboidrato. E isso é uma fonte, é uma forma ruim, né? Por muito tempo, por muitos dias, é como se você estivesse numa UTI, né? Doente. Em jejum, em jejum, né? Muito ruim. Então, você faz mal para o seu rim, principalmente. Então, você está doente, é como se você estivesse doente. É lógico que você vai colher, a gente brinca que, né, que o boleto daqui a pouco vem para você pagar, né? De alguma forma. Então, se você é, lógico, muito saudável, forte, né? Não tem doença nenhuma, pode ser que você consiga, né, se restabelecer muito bem, passe muito bem. Mas se o seu rim já não está lá muito legal, se você tem algum diabetes, algum problema na família, e seu rim já está lá, né, no limite, pode ser que esse boleto venha muito mais caro para você e você desenvolva alguma doença por aí. Então, a gente sempre fala que é muito perigoso isso, né? Então, não se aventure a essas dietas, porque você pode estar aí frente a alguma doença que pode te pegar aí na esquina e te levar para o hospital mesmo. Então, é por isso que geralmente são essas dietas muito restritivas e que geralmente são essas dietas muito ricas em proteína e gordura, que fazem essa inversão do metabolismo com essa perca de peso bem drástica. Geralmente são essas que a gente consegue uma perca de peso bem pronunciada. Tem a dieta paleolítica, que ela preconiza isso, né? E um risco realmente grande em função disso. A longo prazo pode dar deficiência de alguns nutrientes, algumas vitaminas, como vitamina A, folato, mas geralmente eles não fazem, eles são espertos. Eles suplementam. Eles fazem, quem geralmente preconiza isso, eles fazem uma dieta muito restritiva em 15 dias, né? E depois eles já colocam um pouco de carboidrato e tudo, quando a pessoa já não aguenta mais. Mas se ficar a longo prazo, vai dar uma série de deficiências. Então, é muito perigoso, né? Então, assim, geralmente não pode ultrapassar esses 15 dias,
porque a coisa Dá uma série de deficiências. fica muito grave. Né? Litíase renal também pode estar relacionada, que é o cálculo renal, também está relacionado a esses problemas, né? O importante é sempre uma boa orientação, uma pesquisa bem feita e um acompanhamento profissional, né? Inclusive, o nosso repórter Vinícius Purgato conheceu uma pessoa aqui de Campinas que resolveu ir por esse lado na dieta, da mudança dos hábitos de vida. Acompanhe só. Quem acompanha a atual rotina de Felipe se impressiona com a mudança radical no estilo de vida. Obeso na adolescência, ele resolveu tomar uma atitude para evitar que o pior pudesse acontecer. Teve um período que eu não estava conseguindo amarrar o próprio sapato. Eu inclinava, a barriga não chegava, eu não deixava chegar. Aí eu peguei e falei, pô, preciso emagrecer. O uso de medicamentos surgiu como a primeira opção para alcançar o objetivo, mas os efeitos adversos, como a alteração de humor, fizeram com que ele mudasse os planos. Aí eu falei, não quero mais remédio. Eis a questão, efeito ao contrário, você para, a ansiedade volta, você começa a comer, balança 120, 122, 120, começa de uma semana para outra. A partir daí começou uma verdadeira luta contra a balança. Demorou tempo para eu aprender isso, pelo menos você vai falar, pô, tudo isso? 3 anos, 3 a 4 anos para eu entender que você precisa do profissional. Você precisa buscar o profissional, não tem como. Profissionais da educação física e da nutrição passaram a acompanhar o dia a dia de Felipe. Com uma dieta equilibrada e um treino adaptado às suas condições físicas, ele pôde aliar os resultados com uma rotina mais saudável. Como a cada de 2h30 a 3 horas, 7 vezes ao dia, bem regrada e base de proteínas, carboidrato, que eu não posso deixar carboidrato. Até o cabelo começa a crescer, você vê um desempenho no treino, um desempenho diário, até mesmo no seu trabalho. Após o aprendizado, Felipe garante ter a fórmula correta para o emagrecimento. Ainda assim, ele conta com um ingrediente fundamental. Eu fiquei um período sem comer besteira de 1 ano, sem bebida alcoólica mais de 1 ano. Então, eu coloquei uma meta na frente, falei, não vou comer. Não. A cabeça realmente... A cabeça é tudo. Doutora Mila, a gente viu aí na reportagem que o Felipe, agora ele tem um hábito saudável que antes ele não tinha, mas ele demorou até perceber. Ele fala que demorou de 3 a 4 anos para realmente procurar uma ajuda. E a gente sabe que muita gente também acaba seguindo essa regra. A professora Patrícia até citou durante a matéria que a gente estava assistindo que tem gente que leva uma vida toda e que mesmo assim não procura ajuda de um profissional. E quando a gente fala em dieta e em tentativa de emagrecimento, a gente sabe que as pessoas tendem a ir no mais fácil, né? E aí que surgem muitos mitos e verdades com relação ao emagrecimento, né? Uma delas é com relação à quantidade de refeições que a pessoa tem que fazer durante o dia, né? Hoje, uma das máximas que mais se repete quando se fala em perder peso é a questão de que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Isso realmente é válido? Vale para todo mundo? Como que tem que ser, então, essa alimentação de 3 horas, se isso realmente é um benefício para a pessoa? Então, já foi. A gente brinca que a medicina, né, e a área da saúde é uma verdade provisória. Já foi verdade, né, gente? Mas tem trabalhos falando e parece que isso não é uma verdade absoluta, não é uma verdade para todo mundo. A gente acreditava que o alimento, ele tem um fator que a gente fala de um metabolismo, que ele aumenta, né? Quando a gente come, a gente precisa gastar. Então, a gente aumenta o metabolismo para poder gastar aquilo que a gente comeu. E isso a gente achava que comendo de 3 em 3 horas, a gente conseguia aumentar esse metabolismo e favorecia o emagrecimento. Parece que isso não é uma verdade tão absoluta assim. Então, hoje em dia, parece que não tem isso tão engessado, tá? Você tem que fazer as dietas, né? Os horários, as refeições, é lógico que não fazer jejuns extremamente prolongados, mas não isso tão rígido, né? De 3 em 3 horas para poder emagrecer, tá? Isso não tá dessa forma tão rigorosa, não. Mas refeições regulares, mais ou menos no mesmo horário, né? Mas sem essa dureza. Isso. Essa rigidez. Essa rigidez, isso. E professora Patrícia, outro
Outra máxima muito ouvida quando se fala em emagrecimento é a questão do que você come antes de dormir. Muita gente fala que depois das 6 da tarde você já não deve mais comer carboidratos, no máximo uma sopa, e daí você já tem que dormir e tal, porque senão isso pode fazer com que você engorde ou então com que você não emagreça. Isso é verdade? Olha, o que também, né, os estudos vêm mostrando é que o que é verdade é que ao longo do dia você tem que ir diminuindo a sua ingestão, mas não necessariamente eliminar o carboidrato no jantar. Não tem evidências, né, dizendo isso. Então, é claro que você faz o café da manhã, né, o almoço, então são as refeições que você vai ter uma porcentagem maior ao longo do dia, e a partir daí você vai diminuindo, né? Então, no lanche da tarde, se for fazer, e no jantar você vai tendo uma ingestão menor, né? Porque você vai diminuindo o seu gasto, você vai, né, ao longo do dia, à noite, por exemplo, você não tem um gasto energético muito grande, né? A não ser determinadas pessoas que treinam à noite, né? Estou dizendo uma pessoa mais próxima da normalidade. Então, como o gasto vai diminuindo, as pessoas ficam mais, né, sentadas, assistindo TV. Então, essa porcentagem ao longo do dia tende a diminuir. Mas eliminar carboidrato à noite, isso realmente... Não tem evidência científica para tal atitude. Não tem. Até pode mesmo provocar esse desequilíbrio que a gente está já comentando aqui. Então, é diminuir a quantidade. Então, a gente calcula a quantidade de energia, por exemplo, 2.000 ao longo do dia. E aí, a gente vai distribuindo ao longo do dia e diminuindo, né, nas refeições. E, doutora Mila, com relação a chás e sucos, tem gente que defende a ingestão de sucos para o emagrecimento, porque a fruta natural em forma de suco seria ótima até, pode substituir uma refeição, e chás, chá verde, chá branco, chá de hibisco também podem ajudar. É o seguinte, nada emagrece. Não existe nenhum alimento, nenhum chá que promove o emagrecimento, tá? Não existe nenhum alimento que consiga aumentar a nossa taxa metabólica basal. Não existe nenhuma evidência científica para isso. Se você tomar o chá a ponto dele aumentar o seu metabolismo basal, ele já vai causar um dano à sua saúde, tá? Então, você vai tomar o chá para aumentar a sua digestão, você vai tomar o chá para outras coisas. Para emagrecer, ele não vai conseguir te emagrecer. Agora, a fruta, ela tem uma caloria, né? Se você exagerar, você vai engordar. Moderação. Tá? Então, você tem que usar como uma fonte de nutriente. Mas, assim, tem que tomar cuidado, porque fruta engorda, né? Em excesso engorda. Então, tomar é mito. Tá certo. Doutora Mila, professora Patrícia, a gente poderia ficar conversando muito mais sobre esse assunto, mas infelizmente nosso tempo já acabou. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no Ponto de Encontro. É sempre um prazer receber vocês aqui, ajudando a gente aí, inclusive quem quer emagrecer. Muito obrigada. Obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!